Pessoal, acabou aí agora há pouco esse empate ridículo do Vasco por 1-1 com o Red Bull Bragantino jogando em São Januário. E mais uma vez ele, sempre ele, Iago Pikachu, entregando até a mãe dele pro adversário. Cara, é inacreditável como é ridículo esse jogador. E o time do Vasco foi um desastre mais uma vez dentro de campo, deixando escapar aí 3 pontos preciosíssimos dentro de casa, jogando contra um adversário que está na zona do rebaixamento, um adversário fraquíssimo, e o Vasco não conseguiu se impor jogando em São Januário, somente conseguia voltar a bola para o Fernando Miguel, time sem criação, nem com as modificações que o Ramon Menezes fez na equipe para tentar melhorar o meio-campo do Vasco, surtir o efeito. O Germancano pouco pegou na bola e a falta que faz o argentino Martim Benítez é clamorosa, né, cara? Não tem como, é inacreditável poupar um jogador. O jogador joga um jogo e fica fora 2, 3 para ser poupado. Isso é inadmissível. Um jogo desse aí que o Vasco tinha que vencer jogando dentro de casa e chegar a 20 pontos no Campeonato Brasileiro. O Vasco entrega de bandeja pro adversário para ele pontuar fora de casa, e com certeza o Red Bull vai ser concorrente aí no Vasco para ficar na primeira divisão, porque esse time aí não vai a lugar nenhum, cara. Time ridículo, horroroso o time do Vasco. A boa fase acabou, o Vasco voltou à realidade. Essa é a grande verdade que o torcedor tem que ouvir. O Vasco voltou à realidade, voltou a ser o time limitado que sempre foi desde o início do ano ali com o Abel Braga. Muito fraco o time do Vasco, e com certeza muitos jogadores estão em péssima fase, como o Iago Pikachu, é o pior jogador hoje do Vasco. Um que estava na péssima fase já foi pro banco, né, que é o Felipe Basso. Entrou aí o Juninho no lugar dele, entrou o Marco Júnior também. Eu gostei desses dois jogadores, mas não são jogadores de criação, são jogadores de marcação. O Juninho tentava ali uma ou outra vez tentar quebrar as linhas do Red Bull, tentando ir partir para cima, mas não tem aquela qualidade que tem o Martim Benítez, não tem aquela técnica que tem o argentino. E o Vasco no meio campo deixou muito a desejar mais uma vez, na minha opinião. O Bruno Gomes, muito infantil. Pra mim, ele não serve pra ser titular do Vasco. Pode me xingar aí, pra mim eu não gosto desse jogador. Achei ele péssimo na partida hoje, sem falar que fez um pênalti totalmente infantil. O jogador ainda não tá pronto pra ser titular do Vasco. Tem que ficar um tempo no banco aí pra pegar mais experiência, porque não dá pra ele ficar sendo titular no Vasco. Todo jogo ele toma cartão, quase foi expulso hoje na partida de novo. Com certeza ele não tem como ser titular do Vasco. Na minha opinião, o meio campo do Vasco tem que ser formado aí pelo André, Juninho e Benítez, cara. Hoje o Juninho surpreendeu a todos nós entrando como titular na equipe. O Vasco vivia a expectativa de entrar aí com o Carlinhos de titular. O Carlinhos, que por sinal pode sair do Vasco aí a qualquer momento. O jogador está insatisfeito e voltar para o futebol português. Ele inclusive entrou no segundo tempo, pouco produziu aí com a camisa do Vasco. E o Vasco mais uma vez perdeu pontos aí preciosos com adversários da parte de baixo da tabela. O Vasco perdeu em São Januário para o Atlético Goianiense. O Vasco perdeu pro Coritiba jogando no Couto Pereira. Empatou com o Red Bull Bragantino e perdeu pro Fluminense, que em tese seria um adversário concorrente direto ao Vasco ali para ficar na primeira divisão e lutar por uma Sul-Americana no máximo. O Vasco perdeu pontos para esses times e infelizmente a campanha do Vasco vem caindo, o time do Vasco vem caindo e só não despenca na tabela porque fez uma boa pontuação no início do campeonato. O Vasco aí no início do segundo tempo abriu o placar e logo em sequência tomou aquele gol ridículo, né, na falha ali no lado direito do Iago Pikachu. O jogador fez o que quis e tocou pro meio pro cara finalizar. E antes disso o Fernando Miguel havia defendido o pênalti, como a gente falou aqui do pênalti infantil que o Bruno Gomes cometeu. E é lamentar, cara, é lamentar, não tem muito que a gente comemorar hoje. O vascaíno vai voltar a sofrer de novo com esse time porque tá mostrando que não tem solução nenhuma esse elenco aí do Vasco. Se não contratar, cara, não vai ter nada de diferente aí no time do Vasco. Hoje poderia ser um dia que o Vasco iria dar uma resposta pro torcedor depois da eliminação na Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu ter variações táticas, não conseguiu fazer nada de novo aí para tentar sair vencedor da partida, somente voltando a bola na zaga e no Fernando Miguel a todo instante. Nos nos minutos finais da partida, o Vasco precisando vencer o jogo, a bola voltava no Fernando Miguel toda hora a bola voltava no Leandro Castan, no Miranda. É inacreditável a incapacidade do Vasco de criar jogadas pro centroavante Germancano fazer os gols, né, cara? O Germancano fica praticamente nulo na partida. Quando o seu companheiro Martim Benítez não está em campo, fica bem difícil para ele conseguir balançar a rede, porque os outros jogadores do Vasco estão no nível muito abaixo dos dois argentinos da equipe do Vasco. Complicada a nossa situação. O Vasco em breve vai despencar na tabela se continuar jogando dessa maneira aí. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida horrorosa mais uma vez do Vasco. E vai mais uma vez para conta do seu Iago Pikachu, que já passou da hora de pegar um banco de reservas aqui e ele não sair mais, cara.